Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 28, versos 3 e 6. Assim diz a palavra do Senhor: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. E o verso 6 nos diz: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Você já deve ter ouvido esse ditado ou provérbio: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que antes de obter algum sucesso ou cargo, era amigo de todos. Agora que alcançou seu objetivo, agora oprime e humilha as pessoas. Então, ser tomado pelo orgulho e arrogância por causa do que é passageiro, como diz Salomão, é correr atrás do vento e no final descobrir que só ganhou o afastamento das pessoas. Devemos lembrar que nada trouxemos para o mundo e dele nada podemos levar. O verso 3 nos diz: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. A referência, sem dúvida, é ao empobrecido dono de terras ou oficial que, procurando garantir alguma renda, oprimia aqueles que ainda eram mais pobres do que ele mesmo. A obediência é destacada como condição para adquirir-se o verdadeiro conhecimento, uma vez que a insensatez leva à ruína. A destruição se apresentará de forma repentina, como a tempestade que destrói a plantação. Nesse momento, vale lembrar de Provérbios 14:31, que diz: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. A exploração do pobre é como uma afronta direta contra Deus. Nesse aspecto, os governantes precisam cuidar da maneira como conduzem a nação, pois se exploram a nação, como é próprio de governantes corruptos, estão insultando o Criador, que os fez à sua imagem e semelhança. E muitos que alcançam o poder agora oprimem aqueles que anteriormente estavam no mesmo patamar que ele. Por isso, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. O verso 6 que lemos está em plena harmonia com Provérbios 19:1, que nos diz: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Ambos enfatizam que é melhor viver com integridade do que abastado com recursos desse mundo, vivendo uma vida ímpia na luxúria e devassidão, esquecendo sua origem e quem de fato é. Pois Deus, como diz Provérbios 22:1, o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos.
Consequentemente, Deus julgará tanto um quanto o outro. Portanto, ser tomado pelo orgulho e pela arrogância é manifestar plena loucura em sua vida. Vemos claramente que o que define o homem não são os seus bens, mas a sua honestidade e integridade, pois Deus fez os homens justos, mas eles fizeram e continuam fazendo más escolhas. A palavra para pobre aqui diz respeito a alguém extremamente necessitado, porém, sua integridade o torna digno de confiança, enquanto o rico não goza desse benefício, pois geralmente está sempre tentando levar vantagem sobre os outros. É importante frisar que a integridade nos traz Deus para a nossa vida como um escudo que nos protege em todo o tempo. Não existe ausência de dificuldade para o íntegro, mas sim garantia de que com Deus ele chegará ao seu destino. Por isso, repetimos, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Integridade tem a ver com a espiritualidade e com a moralidade. Na espiritualidade, Deus deve ocupar o trono do nosso coração, e não deuses, ou mesmo o homem. Confiança em si mesmo, ou na sua própria capacidade e força. O íntegro tem Deus no centro de sua vida como sua prioridade, não permitindo que nada nem ninguém ocupe esse lugar. Isso não depende de sua condição social, mas sim de sua firme decisão de honrar a Deus em qualquer situação, seja de fartura ou de escassez. O íntegro não depende da condição em que está para honrar a Deus, pois sabe que sua vida em plenitude depende de Deus. O coração é o centro de habitação do espírito humano, de onde emana suas emoções, seus pensamentos, suas motivações, mas também sua coragem e ação. E tudo isso ocorre dependendo do que temos nos alimentado espiritualmente e moralmente. Por isso que o provérbio nos lembra: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como tempestade súbita que destrói toda a plantação. É importante sempre lembrar que a vida aqui é passageira e em breve, não importa se você é rico ou pobre, todos vão para o silêncio da sepultura. Por isso, viver com integridade é uma necessidade diante de Deus, pois havemos de prestar contas de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Por isso, antes de buscar uma posição superior ou a riqueza, verifique com honestidade os seus motivos, pois isso não dá o direito de você humilhar ou maltratar ninguém simplesmente porque alcançou um patamar financeiro mais elevado. Não é a prosperidade e nem a pobreza que conduz à presença de Deus, mas sim a integridade, independente da condição em que você vive. Portanto, afaste da sua boca as palavras perversas,
Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você e naquilo que realmente tem valor. E jamais deixe de cultivar a humildade. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros e o conduzirão a acreditar que melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Pois nada trouxemos para o mundo, e dele nada podemos levar. Portanto, cultive a humildade como parte inerente da integridade, pois é deste modo que nós honramos a Deus em nossa jornada. Que Deus te abençoe. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará.